Bom, a questão 9 fala sobre balões. Balões atmosféricos, ou balões de gás hélio. O que faz o balão subir, professor? Por que as coisas sobem, né? Bom, quando você tem, né, ó, quando você tem um corpo na água, por exemplo, né, isopor na água, né, ou então ferro na água, tá. Não, professor, isso aí eu já sei, né? Todo mundo sabe por que o isopor sobe na água. Professor, ele sobe porque o empuxo é maior do que o peso, né? Pois é. O isopor sobe na água porque o empuxo é maior do que o peso. E o empuxo é maior do que o peso exatamente por quê? Porque a densidade do isopor é maior ou menor do que a da água? Menor do que a da água. Aí o empuxo é maior do que o peso, né? Isso. Professor, mas eu já vi aqueles balões de aniversário, que a minha mãe fez aniversário do meu irmão, e usou balão de gás hélio. Quando ela enche de gás hélio e solta, o gás hélio sobe e o balão sobe. As crianças ficam chorando, aquela confusão. Não recomendo para aniversários. Aquele balão só dá choro a noite todinha e ninguém tem paz com as crianças gritando. Mas como é que funciona? No caso do balão de gás hélio é o seguinte, ó, quem faz o papel da água? Quem faz o papel da água é o ar atmosférico, né? Aí quem faz o papel da água é o ar atmosférico. E quem faz o papel do isopor, professor? E quem faz o papel do isopor é o gás hélio. O hélio é que está dentro do balão. Tá. Isso. Moral da história. Professor, pelo que eu estou vendo, para o balão subir, o empuxo tem que ser maior do que o peso, né? Isso. O balão de gás hélio só vai subir se o empuxo for maior do que o peso. Fazendo a analogia, é como se o ar fosse a água. E é como se o hélio fosse o isopor. E aí, professor, o gás hélio, então, vai ser menos denso do que o ar? Como é que eu sei? Cara, quando a gente estuda gases, a gente viu que a densidade de uma amostra gasosa, né, ela pode ser calculada assim. Isso aqui vem da equação de Clapeyron. Fica P, Mzão, que é a massa molar do gás, R, vezes a temperatura Kelvin dele. Então, o que você percebe? Vamos ver a massa molar dos gases? Professor, qual é a massa molar, por exemplo, do gás hélio? Pois é. No caso do gás hélio, a massa molar é 4, né? Na tabela periódica. Professor, qual é a massa molar, por exemplo, do ar atmosférico? Cara, o ar atmosférico é uma mistura de gases, né? A massa molar é uma média ponderada. Os livros de química dizem que ela é 28 gramas. É a massa molar do ar atmosférico. Tá. Então você percebe, olha, que, professor, quem vai ter menor densidade é quem tiver menor massa molar, supondo que o resto seja tudo constante, né? Então, professor, eu percebo claramente que a massa do gás hélio é bem menor do que a massa do ar, né? Por isso que a densidade do gás hélio vai ser bem menor do que a do ar. Por isso quando você solta, o gás hélio sobe. Professor, mas e quando eu encho com a boca e eu solto, o balão não sobe? Por que ele não sobe? Porque aí você está enchendo com CO2. Qual é a massa molar do CO2? O carbono é 12 e o oxigênio é 16. 16 vezes 2, 32. 32 mais 12, 44. Quem é maior? 44 ou 28? Professor, 44 é maior do que 28. Ou seja, a massa molar do gás carbônico é maior do que a do ar. Significa que um balão cheio de CO2, ele seria mais denso do que o ar. Quem é mais denso não vai subir no ar, vai descer. Por isso que o balão de CO2 desce. E o balão de gás hélio sobe. Melhor do que gás hélio seria você colocar um gás que tem massa ainda menor do que gás hélio. Seria gás quem? Hidrogênio. Só que hidrogênio é inflamável, né? Utilizaram o hidrogênio e o Hindenburg, né, explodiu no céu e tal, foi uma confusão. Por isso que não usam mais hidrogênio, só usam hélio, né? Professor, mas eu já vi naquela novela da Capadócia, né? Jorge vem de lá da Capadócia, montado em seu jumento. Isso.
E lá, aqueles filmes, Sessão da Tarde, né? Free Willy, né? A Lagoa Azul, não perca, o inédito, né? O camarada, professor, utiliza um balão que eu já percebi o seguinte, que ele usa um fogo aqui, já viu? Fica um negocinho, um fogo aqui, em tempo de pegar fogo nessa lona, né? Por que ele usa esse fogo? Por que ele quer que esse ar aqui dentro fique bem quente? Bem mais quente do que o ar que está lá fora. Pois é, vamos falar sobre isso. De acordo com essas contas aqui, professor, o que acontece com a densidade, né, professor? Do ar, né? Do gás. Quando você esquenta. Eu acho que eu estou entendendo. Pois é. De acordo com essa conta aqui, meu amigo, se você esquenta, se a temperatura dele fica bem grande, a densidade do gás o quê? Diminui, ele fica menos denso. Ele fica como se fosse o isopor, né? Menos denso. Por isso que a tendência é ele subir. O ar quente fica menos denso do que o ar frio. E aí o empuxo fica maior do que o peso, e aí esse balão consegue subir no ar atmosférico? Por isso que eles esquentam. Por isso que eles esquentam, né? Tanto aqui dentro quanto aqui fora, é ar atmosférico. Só que aqui está bem quente e aqui está frio. E aí por isso que esse aqui sente. Por isso que ele sobe, né? É por esse mesmo motivo que a gente fala das correntes de convecção. O ar que está quente sobe. E o ar que está frio, ele fica mais denso e desce. É exatamente isso daqui misturado com essa brincadeira de empuxo e peso, né? Moral da história, essa questão ela fala exatamente sobre isso. Olha, marque a alternativa correta na 9. O ar atmosférico quente contido no interior daqueles balões da Capadócia, né? Disse que o ar quente é mais denso, do que o ar que está lá fora. O ar quente, ele é mais denso? Não, ele é menos denso, é o contrário, professor. Por isso que ele iria subir, porque ele é menos denso. A letra A tá falsa, né? Letra B. Os dirigíveis são preenchidos com gás hélio. Dirigível é o que mesmo, hein? Aqueles bichinhos assim, né? Zeppelin, né? Goodyear, né? Que o cara bota assim, né, professor? Eu já ouvi dizer esses bichinhos. Pois é. Tá dizendo que os dirigíveis são preenchidos com gás hélio, que por ter menor massa molar do que o ar atmosférico, acaba sendo mais denso do que o ar atmosférico. Não, professor, é falso, é o contrário, né? Letra C, a letra B tá falsa. A letra C fala, considerando 2 balões de aniversário idênticos, do mesmo tamanho, sendo que um deles é preenchido com gás hélio e outro é preenchido com gás carbônico, o balão de gás hélio sofrerá menor empuxo do ar atmosférico. Veja, na letra C, ele está colocando 2 balões do mesmo volume no ar atmosférico. Lembra do empuxo da água? Se eu botar uma bola de ferro de 5 litros na água e uma bola de madeira de 5 litros na água, as duas são de 5 litros na água, quem sofre maior empuxo? É o mesmo empuxo, vai ser o peso de 5 litros de água. Ou seja, se 2 corpos estiverem completamente mergulhados no mesmo líquido, se esses corpos tiverem volumes iguais, claro que eles vão sofrer empuxos iguais, não tem nem que saber o material de que eles é feito, né? De que eles são feitos. Por isso que a letra C é falsa, o empuxo seria igual, mesmo volume, submerso, mesmo empuxo. A letra D fala, considerando 2 balões. Então, olha, na letra D ele fala o seguinte, olha, considerando 2 balões de aniversários idênticos. Pessoal, são do mesmo tamanho. Se eles são do mesmo tamanho, com certeza vão ter o mesmo quê? Mesmo peso ou o mesmo empuxo? Né? Um é de gás hélio e o outro é de CO2. Eles têm o mesmo tamanho e estão mergulhados no ar. Se eles têm o mesmo tamanho, com certeza tem o mesmo empuxo, né? Considerando 2 balões de aniversário idênticos, do mesmo tamanho, sendo que um deles é de gás hélio e o outro é de CO2, ambos terão pesos iguais, mas terão empuxos diferentes. Falso, né? E a letra E fala o contrário. 2 balões idênticos, um de gás hélio e um de CO2. Ambos sofrerão empuxos iguais, claro.
Se eles têm o mesmo volume, vão sofrer o mesmo empuxo. Mas o balão de gás hélio vai pesar menos. Por que o balão de gás hélio vai pesar menos? Ele tem menos densidade, né? Aí ele tem menor densidade. Então, o mesmo volume com uma densidade pequena vai ser exatamente como se fosse isopor, né, professor? Na água. Ele vai pesar menos do que o ferro. O isopor vai pesar menos do que o ferro. Vai. Portanto, o mesmo empuxo. Os dois têm o mesmo empuxo. Só que um tem um peso menor do que o outro. Aquele que tiver o peso menor, o empuxo vai ganhar do peso, ele vai acabar subindo. É o que vai acontecer com o balão de gás hélio, professor. É. Por isso que a letra E, ó, é a verdadeira, né? Então, na questão 9, mãe, é a letra E para ela, né? Então, uma revisãozinha de gases misturado com empuxo, né? Na 10, olha, o que o cara está dizendo, ó? Mais uma questãozinha de empuxo. O cara tem aqui duas bolas, as duas têm o mesmo volume, 5 litros, mas tu percebe claramente, ó, que elas não têm o mesmo volume submerso, concorda? A bola A só tem 1 litro embaixo d'água. Eita pílula. E a bola B, ó, tem 4 litros embaixo d'água. Só pelo visual, você percebe que a bola B, professor, desloca 4 vezes mais água do que a A. Ei, se a B desloca 4 vezes mais água do que a A, qual é a conclusão que eu tiro? O empuxo vai ser maior em quem? O empuxo da B vai ser quantas vezes maior do que o empuxo que age na A? Ora, se desloca 4 vezes mais água, o empuxo da B vai ser 4 vezes maior do que o empuxo que age na A. Tá, não, professor, isso aí eu sei, né? Pois é, isso aqui tu já sabe, né? Mas, mal, eu estava pensando, como elas estão em equilíbrio, né? Eu posso dizer que o empuxo da A tem o mesmo valor do peso da A. Afinal, elas estão em equilíbrio. E o empuxo da B tem o mesmo valor de quem, professor? Do peso da B. Moral da história. Vou escrever isso, ó. O empuxo da A tem o mesmo valor do peso da A, porque elas estão em equilíbrio, professor. O empuxo da B tem o mesmo valor do peso da B. Ah, tá. Então, professor, se o empuxo da A é igual ao peso da A, eu posso substituir aqui, ó. Onde tem o empuxo da A, eu posso colocar o peso da A. Onde tem o empuxo da B, ó, eu posso colocar o peso da B. Ah, tá. Saquei. Então, se o empuxo da B, eu vou trocar pelo peso da B, ó. O empuxo da A, eu vou trocar pelo peso da A. Saquei, professor. Então, pronto. Se o empuxo da B é 4 vezes maior, é porque deve sustentar um peso 4 vezes maior, né? Ó, faz sentido, né? Se o empuxo que age na B é 4 vezes maior do que o empuxo da A, é porque o peso da B deve ser 4 vezes maior, né? Ó, só pode, né, professor? É. Por isso que nessa 10, teria que marcar, era qual, Moi? Teria que marcar D de dado, a bola B pesa 4 vezes mais do que a bola A, né? O empuxo da B é 4 vezes maior, né? E assim por diante. Então, na questão 10, o Renato Brito marcou a letra D. Isso. Letra D.